Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui em mais uma live pela parte do Senhor para juntos louvarmos e meditarmos na palavra de Deus, visto que o tempo se aproxima e o que nos resta é nos gastarmos na obra do Senhor. Louvado seja Deus. Quero desde já aqui agradecer ao Senhor. Oh, glória! Já tem gente entrando aí. Mana Paula, oh, glória! Irmã Grazi, que não sei se está junto com ela. Deus abençoe, irmão Sidney. Glória a Deus. Família abençoada. Maravilha. Oh, glória! Oh, aleluia, irmã Nívia. Eita, cantora! Cantora, Jesus te pega, mulher. Vai fazer a obra. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Oh, glória. É bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Motivo de alegria estarmos aqui, né, irmãos? Oh, glória. Motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez. O tempo não é fácil. O período. Paz do Senhor, minha amada. Paz do Senhor, bênção. Tudo bem? Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Deus abençoe. Que você possa ser abençoado através dessa live, que não é minha. Estamos juntos. É para congratularmos, né? Juntos na presença de Deus. Aleluia. Quero aqui, irmãos, desde já, louvado seja Deus. Quero aqui desde já lamentar, né, o ocorrido, irmãos, com a nossa amada irmã Fabiana Anastácio, né? Que infelizmente veio a óbito há 2 dias atrás, né, irmãos? A cantora gospel Fabiana Anastácio, uma bênção para a nossa geração, uma mulher de fé, uma mulher com unção para louvar ao Senhor. E um exemplo para todos que estão iniciando no louvor e também para aqueles que são já cantores gospel. Não sei se os irmãos já tinham visto o testemunho da nossa irmã Fabiana. Amém, Nívia? Ô, glória! Fica aí com a gente até o fim. Não é? Então, a nossa cantora Fabiana Anastácio, né, da qual eu estava falando, foi uma mulher que renunciou, irmãos. Deus a exaltou, mas depois que ela renunciou, ouça isso, viu, Nívia? Isso é para você que é cantora. O inimigo ofereceu uma proposta a essa mulher. Ela teve uma visão do inimigo na casa dela, dizendo por que não ela não cantava para o mundo, por que ela não usava o talento dela para cantar para o mundo, para ganhar dinheiro. E o inimigo foi abatendo ela, falando das necessidades dela dentro de casa, da falta de tudo que ela tinha. E ela deu uma resposta de uma serva de Deus. Ela disse: Satanás, você tem dinheiro para me oferecer, mas eu quero saber se você tem paz, se você tem o que Deus tem para me oferecer. E ali ela resistiu ao inimigo. E após isso, Deus a exaltou, como nós sabemos. Infelizmente, ela veio a óbito por Covid-19. O que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Mas eu creio que a nossa irmã está na glória. Quantos creem que a nossa irmã está na glória? Nossa irmã Fabiana Anastácio. Eu creio que a nossa irmã está no seio de Abraão, aguardando a ressurreição. E é isso que é importante, irmãos, termos salvação. Glória a Deus, Marli da Cidade Nova, Deus te abençoe. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, quantos irmãos vão adentrando aqui? Eu queria louvar um hino, irmãos. Queria louvar um hino com os irmãos em homenagem, na verdade, agradecendo a Deus pela vida da nossa irmã Fabiana Anastácio. Quero louvar esse hino com os irmãos. Logo após esse hino, a Estezinha vai estar louvando. Eu gostaria que os irmãos louvassem comigo esse hino. Agradecendo a Deus, uma homenagem, né? Ao ministério dessa irmã, que foi uma bênção, que nos abençoou. Eu tenho certeza que muitos irmãos foram abençoados pelo louvor da serva. E vamos agradecer a Deus através desse hino. Te adorarei,
que eu acho que a maioria dos irmãos conhece. Glória a Deus. Vamos louvar esse hino enquanto os irmãos vão adentrando na live. E logo depois a Estherzinha vai estar cantando o hino também. Glória a Deus. Quer vir cantar isso? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com esse hino. Adorarei. Se liga no trono aí. Oh, glória a Deus. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da sua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, cantar agora e sentir tua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu. Oh, glória! Aleluia! Hino lindo, né, irmãos? Quando chegarmos no céu, todos estaremos adorando ao Senhor. Aleluia! Só quem tem essa fé louva comigo. Glória a Deus. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, glória a Deus. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a tua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem nossas vidas, quando chegarmos no céu, te adoraremos, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adoraremos, Senhor. Aleluia. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei. Nós te adoraremos quando chegar aí no céu. Oh, glória! Aleluia!
Ô, Nívia, a gente vai marcar um negócio pra você louvar aqui nas lives, viu? Olha aí o mistério. Aquele mistério que bota outra telinha e a pessoa dá uma oportunidade. Se prepare que a gente vai marcar esse mistério aí. Para o povo conhecer essa voz bonita que Deus te deu. Então fica aí a nossa homenagem, irmãos, ao ministério da nossa amada irmã Fabiana Anastácio. Glória a Deus por esse ministério que nos abençoou, que abençoou vidas, que ganhou almas para Cristo. O depósito dela está nas mãos do Senhor. E é bênção que nós possamos orar pelos familiares dela que ficaram, pelo marido, pelos 2 filhos que ficaram. Mas a nossa irmã está na glória, isso que importa. Vamos dar continuidade. Antes de meditarmos na palavra, eu gostaria de chamar a nossa irmã Esther. Ô, glória! A irmã Esther vai cantar um hino, também adorando ao Senhor, glorificando a Deus pela vida dela. Aleluia! Vem, Esther. Glória a Deus. Missionaria Esther, com a oportunidade. A paz do Senhor. Hoje estamos aqui com outra live de participação. Obrigada por participar ou por ter visto a nossa live hoje, né? E então agradeço muito a Deus que canto, porque tem uma vida melhor. É que antes eu não tinha geladeira e nem o que vocês tinham. E eu quero louvar a Deus, porque hoje tem uma vida melhor, tem uma vida mais confortável, Glória tem uma a vida Deus. mais boa, tem uma Aleluia. vida mais espiritual em Deus, tem uma vida mais bonita, tem uma vida mais emocionante do louvor. Glória a Deus. Aleluia. Deixa meu vento te levar para um novo lugar, para onde tu não sabes, é uma novidade, é parte do que eu prometi. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento. A minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, inesperada, desejada, tão chorada, que está chegando. Uma novidade, uma novidade. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Ei, eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, inesperada. Vida é uma promessa antiga, inesperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. Estou me levantando, seu tempo está chegando.
fiel. Gostes no pouco e sobre muito te colocarei. Estou te levantando, o tempo está chegando. Fiel, vocês no pouco e sobre muito te colocarei. Estou te levantando, seu tempo está chegando. Fiel, vocês no pouco e sobre muito te colocarei. Estou te levantando, meu tempo está chegando. Fiel, vestes no pouco e sobre muito te colocarei. Tô sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, inesperada, desejada, tão chorada, cascando. Uma novidade, que está chegando. Uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, inesperada, desejada, tão chorada, que está chegando. Uma novidade, uma novidade. Uma novidade. Como vocês já sabem, estarei orando. Amém. Papai do céu, abençoe essa palavra que temos para pregar ou ir pregar. Não importa o que aconteça, fiquem na fé, na adoração e em bem dizer. Então, por favor, se acalmem. Se você é uma pessoa de pouca fé, se você é uma pessoa cega, não quero saber. Mas, por favor, adore, que Deus vai dar a vista aos cegos e aos magos e vai dar toda a vida. E nós não queremos nem ouro nem prata, mas a sua salvação. Amém. Deus te abençoe, meu amor. Deus é contigo, toma. Glória a Deus, amém, irmãos? Estezinha louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, dando lugar a Jesus, né? Deus abençoe a todos os irmãos aí comentando, todos os irmãos que estão aí ligados em Jesus, amém? Então Deus continua fiel, glória a Deus. Hoje a gente vai meditar em uma palavra que Deus colocar no meu coração. Ó, irmão Hernando, ô glória. Receba a bênção, receba a vitória, homem. Glória a Deus, povo de União da Chapada, é bênção. Mateus, capítulo de número 13, irmãos. Irmão Mega, tá fiel nas lives, ô glória. Deus abençoe. É vaso. Bora para Mateus, capítulo de número 13. Louvado seja Deus. Maravilha. Mateus, capítulo de número 13. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos ler aqui acerca da parábola do semeador. Amém, irmãos? Jesus costumava falar por meio de parábolas, que são pequenas histórias que ilustram o que ele quer dizer. A melhor maneira da gente absorver uma mensagem, né? É quando alguém ilustra para nós. É quando alguém faz algum tipo de comparação. Então, Jesus, na sua simplicidade, ele usava coisas do dia a dia, usava árvores, usava elementos da natureza para nos fazer entender a sua mensagem, né? Sendo nós limitados, humanos, Jesus sempre vinha para o nosso nível, descia para o nosso nível, para que a gente pudesse entender a sua mensagem. Então, por isso eu amo as parábolas de Jesus. E quero estar compartilhando com os irmãos essa parábola do semeador, que é simples, mas ao mesmo tempo profundo. As coisas de Jesus, muitas vezes, a mensagem de Jesus é muito simples, e é por ser simples que muitos tropeçam naquilo que a Bíblia diz, na pedra de esquina, né? Na pedra angular, porque de tão simples, às vezes a gente não entende a profundidade.
Glória a Deus. Tão simples que talvez não se dê tanta atenção, a atenção devida e acaba se perdendo. Mas nós vamos meditar hoje na parábola do semeador. Mateus capítulo 13, se você tiver com sua Bíblia, você pega, senão você ouve tão somente. Diz assim a palavra do Senhor. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Que coisa linda, né? E de muitas coisas lhe falou por parábolas. E dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a sua terra. Versículo 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Então, irmãos, louvado seja Deus. A gente está aqui na parábola do semeador, que vai falar de 4 tipos de terrenos nos quais, uma semente pode cair. 4 tipos de terra, 4 tipos de solo, no qual uma semente pode cair. E Jesus, louvado seja Deus, que coisa linda, irmãos. Imagine aí, antes da gente adentrar na mensagem, imagine o que é Jesus pregando na praia e uma multidão. Enquanto muitos vão para a praia somente para curtir, né? Imagine ali Jesus pregando e uma multidão ouvindo a sua palavra. Que cena linda, né? Tinha vez que Jesus fazia até o barco de púlpito, né? Estava ali no barco e a multidão na praia ouvindo a mensagem de Jesus. Que isso aconteça nos nossos dias mais e mais, esse tipo de coisa, né? Como tem alguns eventos em Salvador também, gospel, que às vezes são na praia ali, e acontecem alguns eventos para a glória de Deus. Então, amados irmãos, adentrando aqui na questão da parábola do semeador, existem 4 terrenos básicos, nos quais, 4 tipos de terra, nos quais uma semente pode cair. E Jesus falou sobre isso. Jesus conta uma parábola aos seus discípulos e diz que um semeador, meu cabelo tá meio doido aqui, vocês não reparam não, viu? O mais importante aqui é a palavra. Amados irmãos, um semeador, ele saiu a semear. E quando ele saiu a semear, a Bíblia vai dizer o primeiro tipo de terra na qual ele caiu. Caiu na beira do caminho, né? Naquele terreno ali, à beira do caminho. E aí as aves vieram, glória a Deus, e comeram aquela semente. Comeram. Esse foi primeira terra na qual a semente caiu. A segunda terra na qual a semente caiu vai dizer que foi um terreno rochoso. Em algumas traduções bíblicas está constando como terreno pedregoso. Então, tanto rochoso quanto pedregoso dá no mesmo, um terreno com pedras. Então, o segundo tipo de terra na qual a semente caiu foi na terra pedregosa, no terreno rochoso. Louvado seja Deus, um solo rochoso. Glória a Deus. E quando caiu nesse solo rochoso, a terra não tinha profundidade. A terra, aleluia, como ela não tinha profundidade, ela não tinha raiz, glória a Deus, era uma terra pouca, ela nasceu rápido. Os irmãos que plantam vão entender melhor ainda. O povo de união que entende disso vai compreender bastante essa mensagem. Então, como a terra era pouca, ela cresceu rápido. Ela não tinha profundidade. Então, não tem por que demorar, né? Cresceu rápido. Só que a terra, aleluia, por não ser profunda, cresceu rápido. Porém, o sol queimou. Ela nascendo, o sol a queimou. Louvado seja Deus. E como ela não tinha raiz, ela se secou. Então, esse é o segundo tipo de solo qual nós estamos falando. Qual é o primeiro? À beira do caminho.
O segundo é terreno rochoso, solo rochoso ou pedregoso, que está aí na sua Bíblia. O terceiro é entre espinhos. A Bíblia vai falar, versículo 7, que outra semente caiu entre espinhos, só que os espinhos cresceram e sufocaram. Glória a Deus, André Saldanha. Deus te abençoe, nunca mais vi, irmão de uma grande amiga, Verônica. Deus abençoe, manda um abraço para Vel, não sei se Vel também está assistindo. Que Deus abençoe essa família, glória a Deus, Deus abençoe toda essa família. Amados, os espinhos cresceram, aleluia, e a sufocaram. Só que por último, então estamos falando do terceiro tipo de solo. O terceiro tipo de solo, glorificado seja Deus, tinha espinhos, esses espinhos cresceram e sufocaram aquela semente. Então esse foi o terceiro. E o quarto, a Bíblia vai dizer que foi finalmente aquela semente que caiu em uma boa terra e produziu, em algumas traduções vai dizer a 30, a 60 e a 100 por um, ou 60, 30, né, por um, 60, 100, 60 e 30 por um. Enfim, então, 4 tipos de solo nos quais uma semente pode cair. Ou ela vai cair na beira do caminho, ou ela vai cair em terreno pedregoso, ou ela vai cair em terreno espinhoso, ou ela vai cair em uma boa terra. Glória a Deus. Então, grave isso. 4 tipos de solo. Diga 4 tipos de solo aí na tua casa, para você memorizar. 4 tipos de solo. Glória a Deus. Então, irmãos, o que é que significa essa parábola? O que é que Jesus está querendo dizer com essa parábola? Os discípulos não entenderam. Jesus explicou essa parábola para os discípulos e os discípulos disseram: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? O que é que o Senhor quer dizer com essa parábola? O que é que significa essa parábola? Então Jesus, muito pacientemente, mestre como era e é, ele para explicar. E ele diz que a semente é a palavra de Deus. Glória a Deus. A semente é a palavra. Então, cada vez que nós pregamos a palavra, ou ouvimos a pregação da palavra, cada vez que pregamos ou ouvimos a pregação da palavra, essa semente, que é a palavra que está sendo lançada, ela pode cair em 4 tipos de solo. Esse solo é a sua própria vida, o seu coração. Então, o primeiro tipo de terreno, a Bíblia vai falar que é um terreno, vai cair na beira do caminho. Só que como caiu na beira do caminho, a Bíblia diz que é aquela pessoa que você prega, Jesus vai ensinar que a semente que caiu na beira do caminho é aquela pessoa que você prega, ela não entendeu a mensagem. Alguém já deve ter passado por essa experiência aqui. Às vezes você está com pressa, não tem muito tempo, você fala de Jesus, a pessoa não conhece muito sobre Jesus, não entende naquele momento acerca de que ele está falando, então não entende. Quando não entende, a Bíblia diz que o maligno vem e rouba aquela semente. Por isso que a Bíblia vai dizer, as aves vêm e roubam. Essas aves aqui simbolizam o maligno. Quando uma pessoa ouve o evangelho e não entende, Satanás preocupado porque sabe que a salvação vem pelo ouvir, a salvação vem por você ouvir o evangelho e deixar o evangelho descer para o seu coração. Então, quando Satanás fica preocupado, o que Satanás faz? Satanás percebe que a pessoa não entendeu e, rouba aquela semente. Distrai aquela pessoa em situações para que aquela pessoa não pense mais acerca disso, nem procure respostas sobre isso. Os irmãos estão entendendo? Essa semente à beira do caminho é isso. Você que já ouviu alguém pregar o evangelho para você, procure sempre entender o que lhe está sendo pregado. Glória a Deus. Procure sempre entender, não entendeu, pergunte. Irmã, não entendi o que significa, o que você está querendo dizer, o que Jesus está querendo dizer. É muito perigoso você ouvir a mensagem e não entender. Porque se você não entender, não vai haver cura. Se você não entender, não vai haver conversão, não vai haver mudança de vida, não vai haver um novo nascimento. E esse é o objetivo de Jesus na nossa vida. E você também que prega a mensagem, cuidado para você se fazer entender. Nós precisamos nos fazer entender. Não adianta eu usar termos muito rebuscados, muito aleluia, muito formais, se eu estou pregando para um público que ele não vai entender aquele termo. Perde o objetivo. Por isso que Jesus era simples. Louvado seja Deus. Ele se fazia entender. Ele usava coisas simples. Quantos entenderam o primeiro solo? Glória a Deus. Espero que os irmãos tenham entendido o primeiro tipo de solo. À beira do caminho.
Aí Jesus vem e traz o segundo tipo de solo no qual uma semente pode cair. O segundo solo no qual uma semente pode cair é terreno pedregoso ou terreno rochoso. O que é isso? Que tipo de terreno é esse? É aquela pessoa que ouve a palavra, glória a Deus, recebe com alegria, naquele primeiro momento, aquela pessoa recebe com aquela alegria, aceita Jesus, gosta da palavra, porém, a Bíblia vai nos dizer que como ela não tem o que? Raiz, glória a Deus. Como ela não tem raiz, glória a Deus, mega por isso. Como ela não tem raiz, quando vem as perseguições, o sol que queimou aquela semente simboliza as perseguições. Então, as perseguições sufocam a palavra. Aquela pessoa, quando vem angústia e perseguição, ao invés de ela perseverar, ela larga a cruz. Ela deixa Jesus, porque ela não aceita passar por tribulações. São pessoas que estão com o evangelho equivocado na sua vida. Só abrindo um parênteses aqui, mega, é exatamente isso que Jesus ele quer, trazer entendimento da palavra. Muitos hoje estão até mesmo na igreja e não conseguem compreender a palavra. E é a palavra que nos salva, é a palavra que nos liberta. Então não adianta muito emocionalismo, que é o que está acontecendo hoje, muito emocionalismo e pouca palavra. Então o povo fica dando glória, dando glória, dando glória, mas não cresce na palavra, não cresce no conhecimento. Então nosso objetivo é crescer no conhecimento e na graça. Então voltando aqui, irmãos, aquele terreno pedregoso é isso. São pessoas que recebem, eu tenho experiência com isso. Eu tenho pessoas que conheço que recebem a palavra imediatamente, dão tudo de si no primeiro dia, nos primeiros meses, sabe? Eu tenho muito cuidado, irmãos, com quem vem de vez para Jesus. Eu não posso ser, como é que eu posso dizer? Eu não posso generalizar. Eu não posso generalizar. Davi, Deus te abençoe, vaso de Deus. Davi de Débora e Débora de Davi. Oh, glória. Então, queridos, eu não posso generalizar aqui, mas eu tenho muita preocupação, porque o apóstolo Paulo, por exemplo, ele veio para o evangelho, veio rápido, já começou pregando e teve raiz. Só que o apóstolo Paulo também ele já vinha com conhecimento da lei. Jesus pegou, aproveitou aquele conhecimento que ele tinha da Torá e levantou o ministério de Paulo com a revelação de Jesus Cristo. Ponto. Mas a maioria das pessoas que aceitam Jesus logo assim, com aquela alegria, com aquela emoção, geralmente ela dá tudo de si no primeiro ano, tudo de si no primeiro mês, mas depois para. Não tem constância. A Bíblia diz para nós, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Não adianta você dar tudo de si em um dia e você não dá nada no outro. É melhor até que você seja equilibrado. É melhor até que você dê, sei lá, eu vou dar 30% de mim hoje, amanhã eu vou dar mais 30%, depois eu vou dar 50%. É melhor até você engatar aos poucos, você levantar seu voo aos poucos e se manter naquele voo, do que você dar tudo de si em um dia. Tem muita gente assim, pessoas que não têm equilíbrio na fé. Então a Bíblia está falando sobre esse terreno pedregoso. A pessoa recebe a palavra, mas ela tem pouca duração. Por quê? Porque ela não aceita passar por angústias. Outra coisa que vale a pena a gente comentar aqui, irmãos. O evangelho também é feito de angústias. O evangelho também é feito de tribulações. Cuidado com o evangelho da prosperidade, a teologia da prosperidade que a gente tem aí. Irmã Jesus prospera? Prospera. Irmã Jesus abençoa com carro? Abençoa com carro. Irmã Jesus abençoa a vida financeira? Abençoa a vida financeira. Mas você não acha que o evangelho é só isso. Evangelho tem angústia. Evangelho tem pessoas que não entendem. Tem pessoas que vão dizer que você é falso profeta. Tem pessoas que vão dizer que você não se converteu de verdade. Você vai sofrer algumas perseguições. Porque a Bíblia diz que o servo não é maior do que o seu Senhor. Se Jesus sofreu, também os seus discípulos vão sofrer. Entendeu, irmãos? A Bíblia diz que chamaram o mestre de Belzebu. Você sabe o que é Jesus, irmão? Ser chamado de Belzebu? Alguém chamar o próprio mestre de diabo? E ele ter que ouvir essa afronta. Então imagine o que não vão dizer da gente. Entendeu, irmãos? Imagine o que não vão falar de nós.
Então você que está passando por alguma angústia, alguém está dizendo que você não é crente, alguém não está acreditando na sua conversão, deixa falar. Para Deus isso é agradável. A Bíblia diz, ninguém padeça como homicida, nem como ladrão, nem como quem se intromete em coisas alheias. Mas se você sofre por o amor ao evangelho, graças a Deus por isso. Aleluia. Deus se agrada, irmãos, quando a gente sofre por amor à justiça. Você não pode sofrer no pecado, mas sofrer por fazer a coisa correta, isso é um memorial que você está criando diante de Deus. Todos os grandes homens de Deus, irmãos, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, Tiago, todos os discípulos, Elias, Eliseu, sofreram por amor a Jesus, sofreram por amor a Deus. Então, como é que nós não queremos passar nada no evangelho? Como é que a gente só quer vitória? Não, irmãos, tem vitória e tem luta, tem vitória e tem luta. Glória a Deus. Então tem gente que é assim, o marido foi embora, eu não quero mais Jesus. Ah, eu perdi o emprego, estou desempregado, não quero mais Jesus. Esse Jesus não me serve mais. Ah, porque estou sem dinheiro, Jesus não me serve mais. Então, que evangelho é esse que você está servindo? É um evangelho que depende da circunstância? Glória a Deus. Ou é uma aliança eterna? Então, nós precisamos, irmãos, ser maduros espiritualmente. Precisamos ter maturidade espiritual. Eu tenho visto muitos meninos na fé, sabe? Ah, porque vitória sobre vitória não é bem assim não, irmãos. Não é bem assim não. Tem vitória e tem perseguições. Mas a Bíblia diz que Deus não vai te dar um fardo além do que você pode suportar. Aleluia. Se você está passando por essa tribulação, você tem envergadura para passar por esse deserto. Jesus já te preparou para passar por esse deserto. Glória a Deus. A Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então é isso aqui, irmãos. Eu vou dar um exemplo aqui de um homem notável. Eu vou te dar um exemplo de um homem notável. Profeta João Batista. Olhe como a gente, irmãos, é limitado, né? O próprio João Batista, um dos homens mais memoráveis da Bíblia, o qual o próprio Jesus dá testemunho positivo dele, né? Um profeta da verdade que preparou o caminho de Jesus. Eu vou te dar um exemplo que João Batista estava quase se tornando, olha aqui o que eu vou te dizer, tá na Bíblia, para você não dizer que eu estou pregando heresia. O próprio João Batista, ele quase se tornou um terreno pedregoso. Ele que era um terreno fértil, quase se tornou um terreno pedregoso. Você vai entender agora o que eu estou dizendo. João Batista, amados irmãos. João Batista, ele estava ali pregando o caminho, arrependei-vos e crede o evangelho. Antes de Jesus começar o seu ministério, né? Preparou o caminho de Jesus e tudo mais. Jesus veio. Quando Jesus veio, ele falou, é necessário que eu diminua para Jesus crescer. Só que quando ele sentiu na pele, irmãos, quando ele sentiu na pele que ele profetizou contra Herodias, né? Que tinha se envolvido com o marido, com o marido do seu irmão, né? Ela trocou o marido pelo irmão do marido. Então, João Batista confrontou essa atitude dela. E ali, João Batista, ela pediu a cabeça de João Batista. João Batista foi preso em virtude dessa profecia, perseguido por causa do evangelho. Isso foi uma perseguição por causa do evangelho. Quando ele está na prisão, irmãos, o mesmo João Batista que tinha visto o céu aberto quando ele batizou Jesus, o céu se abriu, nós sabemos. E do céu saiu uma voz que dizia, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Então João Batista tinha plena certeza que Jesus era o Messias, o esperado, o enviado de Deus. Só que quando ele foi preso, sabe o que foi que aconteceu? Glória a Deus, exatamente. Você sabe o que foi que aconteceu? Ele mandou perguntar se Jesus era o Cristo mesmo, ou se devíamos esperar outro. Ele manda um dos seus discípulos e diz, pergunta se ele é o mestre mesmo, se ele é o Messias ou se devemos esperar outro. Sabe o que foi isso? Ele não estava aguentando a tribulação. Ele estava se escandalizando em passar por sofrimento. Então ele já estava quase se tornando um terreno pedregoso. Mas graças a Deus que ele morreu com fé. Ele morreu com fé e hoje está lá também, no seio de Abraão. Então, irmãos, é isso aqui. Cuidado para você não ser um terreno pedregoso. Uma pessoa que só quer vitória da parte de Deus, mas não aceita nenhum tipo de sofrimento.
Você se escandaliza com qualquer tipo de sofrimento. Não pode passar por nada que sai da fé. Que fé é essa? Que fé frágil é essa, irmãos? Que não pode passar por nada. Glória a Deus. Nós temos ali o exemplo de Jó. Jó perdeu tudo, irmãos. Perdeu 10 filhos no mesmo dia, perdeu o dinheiro, perdeu a saúde. E quando a mulher dele falou, amaldiçoa esse Deus e morre, ele disse, como fala uma louca, falas tu. Se a gente receber o bem de Deus e não vai receber o mal, quer dizer, a gente é infiel? A gente só serve a Deus quando as coisas estão bem? Então, cuidado com isso. Você não tem que servir a Deus só quando as coisas vão bem, não, irmãos. Nós temos que servir a Deus em qualquer circunstância. Glória a Deus. Esse é o verdadeiro adorador. Ele serve a Deus independente da circunstância. Ah, irmã, mas o povo está dizendo que Deus não é na minha vida. Deixa o povo falar. Davi, o salmista Davi, o rei Davi, ele vai dizer, as minhas lágrimas servem-me de mantimento quando me dizem aonde está o meu Deus. Irmãos, quando a gente está passando por angústia, por perseguição, por desonra, porque o crente também passa por momentos de desonra. Glória a Deus. As pessoas vão questionar mesmo. Se Deus é na vida dela porque ela está passando por isso. Se Deus é na vida dele porque ele está passando por isso. Glória a Deus. Mas você tem que manter a sua fé. Jó, ele disse, o meu Deus me deu, o meu Deus me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele foi fiel. Em nenhum momento ele não negou ele negou o nome de Jesus. Em nenhum momento ele negou. Então, qual é o próximo terreno, irmão? Passando pelo pedregoso, eu acredito que os irmãos entenderam. Terreno pedregoso é aquele que recebe a palavra com alegria. Gosta, mas não tem raiz. Não aguenta passar por nada. Não tem estrutura para nada. E o que é que traz estrutura? Palavra. O que é que traz estrutura? Oração. O que é que traz estrutura? Uma vida com Deus, uma vida santificada. Vai te dar estrutura. Por isso, o que foi, Esther? O que está acontecendo? Então, amados irmãos, em todo tempo, Deus é bom. Só um momentinho, eu vou pedir um minuto aos irmãos para ver ali o que é que Esther quer. Um momentinho, irmãos. Amém, irmãos? Desculpe aí a ausência, mas quem tem filho pequeno, né, em casa, glória a Deus. E meu esposo foi para a reunião de obreiros, aí eu vi Estezinha chorando, mas foi assistindo os desenhos dela, achei que tinha acontecido alguma coisa. Mas amém, glória a Deus. Então, pegando o caminho aqui do que estamos conversando. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Se estão entendendo, diga amém. Amém? Eu espero que eu esteja me fazendo entender. Então, cuidado para você não ser um terreno pedregoso, rochoso, um terreno que só recebe o bem de Deus, mas não recebe o mal. Não permite que Deus prove a sua fé. Irmãos, às vezes, quando você é provado na fé, é que as pessoas vão realmente ver Deus na sua vida. Vou te dar um exemplo, Daniel na cova dos leões. Você acha que as pessoas, quando viram que Daniel ia para a cova dos leões, todo mundo diz, acabou, esse homem morreu. Esse homem não vai conseguir. E quando Deus manda ali, Deus fecha a boca dos leões, aleluia, ali que vem o verdadeiro testemunho. Eles puderam ver que Jesus não livrou ele da cova, mas livrou ele na cova. Dentro da cova, Deus deu o livramento. Glória a Deus. Sai de caçúria. E eu já quero profetizar sobre a sua vida. Ainda que você esteja na cova, é nessa cova que Deus vai te dar o livramento. Que a gente pensa que Deus vai livrar a gente da cova, que a gente não vai entrar em cova nenhuma. Não, Deus vai livrar você da cova, na cova. Melhor dizendo, na cova. Você está dentro da cova, é lá que Deus fecha a boca do leão e todos veem que Deus é na sua vida. A mesma coisa aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os três foram para a fornalha de fogo, como a gente sabe, porque não negou o nome do Senhor na Babilônia. E quando eles foram para a fornalha de fogo, o rei ainda deu a oportunidade e disse, você tem certeza que vocês não vão adorar o meu Deus? Eles disseram, não.
Se o Deus que nós servimos nos quiser livrar, ele vai nos livrar. Mas se ele não quiser, fique sabendo que nós não vamos adorar seus deuses. Foram para a fornalha de fogo por amor ao Senhor. E dentro da fornalha, Deus mandou o quarto homem da fornalha. A Bíblia diz que o rei olha para eles na fornalha e diz: não mandamos 3 homens? E como é que eu vejo um quarto semelhante ao Filho do Altíssimo? Aleluia. E naquele momento, amados irmãos, veio um grande livramento sobre aqueles homens. Ai, riva, sai! A Bíblia diz que nem o cheiro do fogo passou nos cabelos deles. E até quem jogou eles na fornalha morreu. A fornalha estava tão quente que até quem jogou eles na fornalha morreu. Mas eles que estavam ali, louvado seja Deus, fiéis, não morreram, tiveram livramento. Então, crente passa por tribulação, sim. Cuidado com esse evangelho de facilidade. A Bíblia diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. A diferença é que você sabe com quem você está nessa tribulação. Quantos creem que estão com Deus nessa tribulação? Glória a Deus. Se você está com Jesus nessa tribulação, essa tribulação não vem para a morte. Ela vem tão somente para aumentar a sua fé. Então eu vou para o próximo tipo de terreno. Eu estou no segundo, terreno pedregoso. Agora a gente vai para o terceiro tipo de terreno. A gente vai para o terreno espinhoso. A Bíblia diz que a semente que cai entre espinhos, Jesus vai dizer que a semente que cai, irmãos, entre espinhos, é aquela semente que ela cai, os espinhos crescem e sufocam a palavra. Os espinhos sufocam. A semente está aqui, os espinhos crescem e sufocam a palavra. E não deixa ela crescer e frutificar. A Bíblia diz que esses espinhos, irmãos, são os cuidados com esse mundo e o amor às riquezas. Jesus vai deixar claro aqui, ó. Glória a Deus. Os cuidados do mundo e a fascinação pelas riquezas sufoca a palavra e não deixa ela frutificar. Irmãos, muitos estão nessa categoria também. Essa categoria de semente, de terreno. Terreno que cai entre espinhos. Porque são pessoas que estão na igreja, mas ele não confia em Deus. Ele vive preocupado com as coisas desse mundo. Ele ama ainda também o mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, pois tudo que há no mundo é desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. Não são do Pai, mas do mundo. Todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, cuidado para você não se apaixonar pelo mundo. Cuidado para você não se pegar amando demais o mundo, amando shopping, amando praia, amando as diversões, amando o videogame, amando e esquecendo do principal. Apóstolo Paulo vai dizer, os que usam desse mundo seja como se não usasse. O que ele quer dizer? Use das coisas do mundo, mas não se apegue a nada. Use, compre, venda, mas não se apegue a nada desse mundo, porque tudo vai passar. Então a questão não é, aleluia, viver no mundo, porque nós vivemos no mundo. O problema é amar o mundo. Você tem que estar no mundo desejando ir para a presença de Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então observe, isso sufoca a palavra. Eu conheço algumas pessoas, eu também, de certa forma, eu já fui um terreno espinhoso, um solo espinhoso. Como assim? A primeira vez que Jesus me chamou, irmãos, eu disse aos irmãos na live passada que eu me converti com 17 anos. Mas a primeira vez que eu senti um toque para aceitar Jesus, eu tinha 13. Então aí 4 anos antes, né? Com 13 anos, Jesus me chamou. Mas os cuidados deste mundo não deixou a semente frutificar. Eu estava em um culto que uns vizinhos haviam me chamado. Infelizmente, eles não estão aqui na live, mas são uma bênção na minha vida. Eles me levavam à Igreja Batista da Independência, que tem lá em Salvador. E eu fui nesse culto, eu senti a presença de Deus, chorei. Mas quando chamaram para aceitar Jesus, você sabe o que foi que eu pensei? Sabe o que eu pensei, Mega? Pense aí, aquele show do Charlie Brown Jr., que eu não ia poder mais ir. Na mesma hora, o inimigo lançou uma seta. Pá! Na minha mente, poxa, não vou poder mais ir pro meu show Charlie Brown, não vou poder ouvir minhas músicas mais. Ai. Então eu deixei que aquele cuidado do mundo não permitisse a semente frutificar.
Por isso eu não me converti naquele momento, por isso eu não deixei a palavra fazer morada na minha vida. Eu deixei a voz do mundo bradar mais alto no meu coração. Então é isso aqui. E tem gente também que é outro lado, ama as riquezas. E às vezes, irmãos, na caminhada, irmãos, quem tem caminhada com Deus sabe o que eu estou falando. Eu sei que muitos desertos que eu passei como crente, se eu não tivesse me convertido, eu não teria passado. Porque quem é mais provado é quem está mais na caminhada com Deus. Esté falou aqui da geladeira. Você viu Esté falando da geladeira? Que Deus abençoou. Entendeu, irmãos? Na caminhada, glória a Deus, na caminhada, você vai passar por situações, glorificado seja Deus. Então, quem ama muito a riqueza, ele não aceita perder dinheiro. Ele não aceita passar por uma restrição. Glorificado seja Deus. Então, ele faz o quê? Muitas vezes casamentos errados, se casa com uma pessoa que não ama por causa de dinheiro. Então só se preocupa com as riquezas. Só se preocupa com as riquezas. E através dessas riquezas, louvado seja Deus, por amor às riquezas, ele não consegue deixar Jesus entrar. Irmão, se eu tivesse amor pelas riquezas, eu não teria saído de Salvador para ir para a União da Chapada. Irmãos, eu em Salvador, glória a Deus, com meu esposo, a gente já tinha nossas coisas em casa, né? Faltavam algumas coisas, mas já tínhamos as nossas coisas. A gente simplesmente vendeu tudo a preço de banana. Eu tinha ganhado um sofá de minha madrinha, quase R$1.000 esse sofá. E eu simplesmente vendi, acho que foi menos da metade do preço. E fui para a União da Chapada fazer a obra. Então, se eu ficasse apegada com coisas materiais, ai, minha geladeira, ai, meu fogão, ai, meu sofá, ai, eu não posso, ai, eu nunca ia seguir, eu nunca ia fazer o ID do Senhor, porque eu estou apegada às riquezas. Jesus está dizendo, abre mão, vai fazer a obra. Então, quando a gente chegou em União, irmão, a gente não tinha nada. Quem conhece a história sabe. Quando a gente foi para a União da Chapada, a gente não tinha nada. Deus deu tudo. Deus que foi dando as coisas lá para a gente. Fogão, botijão. A gente chegou lá pela fé. Entendeu, irmãos? Então, isso é fé. Então, quem ama muito as riquezas, ele vai ter dificuldade. Porque Jesus nos chamou para viver da fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo não anda por vista, o justo anda por fé. Então você tem que saber que o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá em glória todas as vossas necessidades. Glória a Deus. Deus vai suprir todas as suas necessidades, creia. Pare de ficar aflito com dinheiro, pare de ficar aflito com as contas. Se você estiver em Jesus e Jesus estiver em vós, tudo o que pedirdes será feito. Então, cuidado com os espinhos. Eu tenho amigos, irmãos, que vivem na vaidade. Irmãs que se formaram, amigas que se formaram. Louvado seja Deus. Tem uma vida estável financeira. E quando você prega, chora, sente a presença de Deus. Mas quando pensa no que vai abrir mão, quando pensa que vai ter que abrir mão, às vezes a palavra fica no meio do caminho. Porque pensa, vou abrir mão. Vou ter que falar a verdade, vou ter que resolver todos os meus erros. Então aí pula fora. Pula fora. Entendeu, irmãos? Porque o amor às riquezas, eu vou ter que sair desse ambiente. Às vezes é um ambiente de vaidade, é um ambiente que tem riqueza, mas não tem Jesus. Jesus está dizendo, sai desse ambiente, e muitos não querem renunciar. Evangelho é renúncia, irmãos. O evangelho é renúncia. Eu tenho marcas de renúncia na minha vida. Dói. Você olha para a cicatriz e vê que você perdeu aquilo. E aquilo te machuca. Mas Deus é maior sobre a sua vida. Louvado seja o nome. Deus abençoe o irmão Givanildo Vaso. Deus abençoe ele. Sua esposa Dili, fazendo a obra do Senhor. Deus abençoe. Então, amados, nós vamos para o último terreno. O último terreno, a Bíblia vai dizer que é aquele que cai em boa terra. Oh, glória! Finalmente, aquele que cai em boa terra. Qual é, irmãos, aquele que cai em boa terra? É aquele que a semente cai, ela frutifica e gera frutos a 30, a 60 e a 100. Glória a Deus. Então, esse é o crente que ouve a palavra entra, a palavra lava.
E aí ele começa a dar fruto. Ele começa a pregar o evangelho para as pessoas começam a sentir a verdade que está na vida dele. E as pessoas começam a se aproximar de Deus através da vida dele e através da vida dela. Glória a Deus. Então isso é a semente na boa terra. E Jesus está dizendo que tipo de terreno você é, crente. Você é à beira do caminho, que não entende, não procura entender. Você é aquele que cai na pedra, é terreno pedregoso, que só quer receber a vitória, mas não quer passar pela luta. Você é o terreno que é terreno com espinhos, terreno espinhoso, que deixa as riquezas enfraquecerem, que deixa as riquezas, fazerem isso na sua semente, que deixa, os espinhos impedir o seu crescimento. Ou você é um terreno fértil, que onde você vai, você ganha uma alma. Onde você vai, você, glória a Deus. Onde você vai, você consolida uma pessoa. Onde você vai, glória a Deus. Exatamente, Mega. Aí eu vou dar um exemplo para vocês de um homem de Deus, Pedro. Eu vou dar um exemplo de vocês de um homem de Deus na Bíblia, que na caminhada ele deixou de ser um terreno pedregoso para ser um terreno fértil. E esse alguém é Pedro. Ele passou esses dois tipos, ele foi os dois tipos de solo. Por quê? Olhe bem o mistério. Quando Jesus foi crucificado, o que foi que aconteceu com os discípulos? Dispersaram. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Todo mundo gostava de ver Jesus fazendo milagre, hein? Todo mundo gostava de receber cura. Todo mundo gostava de ter alimento, porque onde Jesus estava não tinha fome. Então todo mundo gostou de seguir Jesus quando estava tudo bem. Mas quando Jesus foi crucificado, os únicos que acompanharam Jesus até o fim foram as mulheres. Glória a Deus, com exceção de João, que João também ficou ali com Jesus no sofrimento. Então Pedro, ele negou Jesus, irmãos. Pedro, ele negou Jesus. Nós conhecemos a história. Quando Pedro viu que Jesus, louvado seja Deus, estava indo para ser crucificado, ele foi se esquentar em fogo estranho. E aí as pessoas chegaram para ele e disseram, você também não é dos nazarenos? Você não é do caminho dos nazarenos? Você não é seguidor do nazareno? Aí Pedro falou, não conheço esse homem, você está enganada. E foi aí que Pedro ele negou Jesus por 3 vezes. Por quê? Porque ele não aceitou a perseguição. Naquele momento ele não aceitou a angústia. Naquele momento ele não aceitou. Só que esse mesmo Pedro, irmãos, que coisa linda, ele se arrepende. A Bíblia diz que depois que ele negou Jesus 3 vezes, ele ouve o galo cantar. E ele se lembra do que Jesus disse a ele. Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E ele se lembra e chora, irmãos, amargamente. Chora de arrependimento. Chora na presença de Deus. E esse mesmo Pedro, que era um terreno pedregoso, lá na frente, quando Jesus vai, ascende ao Pai, e ele continua fazendo a obra, sabe o que acontece? Mandaram Pedro parar de pregar o evangelho. Pedro olha para o homem e diz, importa, julgue você mesmo. Importa antes obedecer a Deus ou aos homens. Não podemos deixar de falar daquilo que ouvimos e testificamos. Ou seja, aquele Pedro que antes era terreno pedregoso, que não queria passar por tempestade nenhuma, agora é um Pedro que estava disposto a dar a sua vida por amor a Jesus. Era um Pedro que sabia que ele estava diante dos homens grandes daquele tempo, de sumos sacerdotes, de homens do sinédrio, que poderiam levar ele à morte. E ele simplesmente diz, eu não vou deixar de obedecer a Deus para obedecer vocês. Eu vou pregar Jesus em todo o tempo. E nós sabemos a história. Não é a Bíblia, mas a história conta que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentiu digno de morrer como Jesus morreu. Quando foram crucificar ele, ele diz, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Então, amados, olha que coisa linda. Que tipo de terreno você tem sido? Se você tem sido terreno beira do caminho, se você tem sido terreno pedregoso, ou se você tem sido terreno espinhoso, é noite de você se transformar em boa terra. É noite de você dar fruto. Crente, quantos anos você tem de crente? Pensou aí quantos anos? Agora pense, quantas almas você ganhou para Jesus? Agora pense, quantas pessoas você aconselhou? Agora pense, quantas pessoas se fortaleceram através de você? É isso que é dar fruto.
Jesus nos chamou para dar fruto. A Bíblia diz que toda árvore que não produz fruto, ela é cortada e lançada no fogo, lançada fora. Então, o evangelho não é só para mim. Eu aceitei Jesus, eu vou ficar no conforto da minha casa, vou assistir minha televisão, vou dormir e tá tudo certo, porque eu já tô salva. Não. O nosso papel é dar fruto, é multiplicar a 30, a 60 e a 100. Essa é a boa terra. A boa terra foi os discípulos que foram até o fim, fizeram o evangelho crescer. A boa terra foi o apóstolo Paulo, que ganhou um continente para Jesus, sem nenhum tipo de tecnologia que nós temos hoje. Glória a Deus. Então, isso é terreno fértil, irmãos. Deus te chamou, Rai de Cantanácia, para ser um terreno fértil. Deus te chamou para ser uma boa terra, que dá frutos. Fruto de arrependimento. A árvore se conhece pelos frutos. Se você está bem com Deus, você vai ganhar almas. Se você está bem com Deus, você vai dar fruto. Se a palavra entrou em você, você vai multiplicar aquela palavra que está sobre a sua vida. Glória a Deus. Então, irmãos, é isso aqui. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Então não precisa ficar preservando a sua própria vida, preservando seus bens, preservando suas coisas. Não. Se entregue para Jesus nessa noite. Se entregue para a obra. Comece a marchar, comece a dar lugar. Jesus mandou visitar, visite. Jesus mandou consolidar, consolide. E você que está ainda, aleluia, sem dar fruto, que não está deixando a palavra frutificar, que quer se converter, quer aceitar Jesus, mas está preocupado com o mundo. A partir de hoje, tira esse impedimento. A partir de hoje, tome uma decisão. Irmão, só existem 2 senhores. A Bíblia diz, aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Alguns não entendem quando a gente fala de aceitar Jesus. O ímpio diz, mas eu já tenho Jesus. Por que eu tenho que aceitar Jesus? Porque a Bíblia diz que nós temos que confessar diante dos homens. Se a gente não confessar, se o mundo não virar testemunha de que você aceitou Jesus, você não tem salvação. Você ainda não se tornou filho da graça. Então é necessário, irmão, só existem 2 senhores, Deus e Satanás. Precisamos saber a quem nós servimos. A Bíblia diz que não se pode se assentar na mesa de 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, as riquezas. Ou você serve a Deus, ou você serve as conveniências desse mundo. Você precisa saber em que mesa você quer sentar. Allah surai de canta. É uma decisão sua. E eu já concluo aqui que possamos ser terrenos férteis. Meu desejo para nós é que nós frutifiquemos, irmãos. É que nós possamos ter o que apresentar a Deus naquele grande dia. Se hoje nós nos encontrarmos com Deus, o que nós temos para apresentar a Ele? O que nós temos em nossas mãos para apresentar a Ele? A Bíblia diz que um determinado homem produziu muito, de modo que ele não tinha nem onde guardar, de tanto que ele produziu. E ele disse, vou quebrar esses celeiros, vou construir mais. E vou descansar, porque eu tenho fartura aí para muitos anos. Eu não vou nem me preocupar com mais nada. E a Bíblia diz, louco, essa noite pedirão a tua alma. O que tens e para quem será? O que tens? Meu desejo é que tenhamos frutos. A Bíblia diz que aquele que ganha almas é sábio. A Bíblia diz que aqueles que muito ensinam da palavra e da justiça resplandecerão como o fulgor do firmamento. Glória a Deus. Então, meu irmão, se você já serve a Jesus, sirva mais. Se você ainda não serve a Jesus, é tempo de servir. É tempo de sair de cima do muro. Confesse Jesus como seu Salvador. Se tem alguém aqui nessa live que ainda não aceitou Jesus e que quer aceitar Jesus agora aqui nessa live, manifeste aí no comentário, porque nós vamos orar por você hoje. Se você está afastado do evangelho e quer se reconciliar com Jesus e você está nessa live, dê um sim nessa noite, dê um sinal,
Porque hoje tem aliança para ser renovada. Hoje tem vidas para serem salvas. Jesus está à porta e bate. Se você abrir, ele vai entrar e cear contigo. Mas se você não abrir, Jesus não vai invadir. Jesus é fino, Jesus é educado, Jesus é chique. Aleluia. Então, se tiver alguém aqui nessa condição, glória a Deus, se manifeste. Se você disser, irmã, eu quero aceitar Jesus, ainda que seja aqui na live, Jesus recebe a sua alma hoje. Nós, como igreja, nós temos autoridade para orar por você e você ser recebido por Jesus. O seu nome vai ser escrito no livro da vida. Ninguém vai entrar no céu, irmão, se não tiver o nome escrito no livro da vida. E esse nome só pode ser escrito quando você aceita Jesus como Salvador. Quando você toma uma posição. Não temos como escapar disso. Todos nós que estamos aqui, que já somos crentes, um dia confessamos Jesus diante dos homens. Levantamos a nossa mão, glória a Deus, e tomamos uma decisão por Jesus. Então Jesus está dizendo, toma uma posição. Que Deus te abençoe. Se não há ninguém nessa situação, irmãos, eu vou concluindo, eu vou fazer uma oração para nós encerrarmos aqui. Eu espero que essa palavra tenha entrado no teu coração. Que você se analise hoje. Analise que tipo de terreno eu tenho sido. Eu estou dando fruto ou eu estou um terreno espinhoso? Só me preocupo com as coisas desse mundo. Ou eu sou um terreno pedregoso. Eu não gosto de passar por angústia. Quando Jesus me bota em uma angústia, eu largo. Eu saio, eu deixo de ir para a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que tipo de terreno você é, crente? Porque Jesus quer te fazer terra fértil. Não importa se você tem um diploma superior. Não importa se você é bonito ou feio. Não importa se você fala bem. Não importa se você canta bem. Não importa se você tem dom ou não. O que importa para Jesus é um coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Jesus nunca desprezará. Um coração quebrantado na presença dele. Então, irmãos, que Deus abençoe a tua vida, queridos. Muito bom rever todos os irmãos. As irmãs de Assus, irmão Junião, meu amigo Mega do Colina, do Cabula, Deus abençoe. Todos os irmãos que têm irmão de Pernambuco também, Deus abençoe. É bom estarmos aqui, que possamos estar a cada dia aqui meditando na palavra. Na próxima, louvado seja Deus, próxima quarta, né? Na quarta tem mais, se Deus quiser. Então vamos orar. Você se liga com Deus agora. Se liga no trono. Vamos pedir ao Senhor que nos torne terreno fértil. Às vezes, irmão, você era uma bênção. Quando você se... Irmão, quando eu me converti, eu vou contar um negócio aqui pra vocês. Até hoje eu tenho meu caderninho. Mega, você tá no meu caderninho, viu? Vou te contar meu segredo, viu? Quando eu me converti, gente, eu anotei o nome de todos os meus amigos que eu queria que aceitasse Jesus. Todos os meus amigos que eu queria que fosse salvo. Até hoje eu tenho meu caderninho. Todos os dias eu orava por essas pessoas, jejuava para que Deus viesse a salvar. Então, amados, por que a gente perde esse primeiro amor? Por que a gente não se preocupa mais? Por que Mega, você tá no meu caderninho. Tá avisando o quê? Então, queridos, por que a gente vai perdendo essa essência? Né? Às vezes a gente começa no espírito e depois termina na carne, se acomoda, não ora mais por ninguém, vive uma vida religiosa. Vamos ser sinceros, às vezes a gente vai para a igreja só por ir, pega a Bíblia e vai, nem sente a presença, nem vai com aquele espírito de adoração. Nem preocupa, às vezes vem uma pessoa angustiada, você está tão chateado com a sua vida que você não quer nem atender aquela pessoa, porque Jesus não resolveu o seu problema, você também não quer resolver o problema de ninguém. A verdade é essa, crentes. Tem horas que a gente assim pirraça Jesus. Jesus não está fazendo o que eu quero, também não vou fazer nada, não. Não vou fazer obra, não. Presbítero João chegou aqui, tu viu, não foi, Vaza? Glória a Deus, mandou a paz para os irmãos. Ele chegou aqui agora da reunião. Então, queridos, glória. Amém, Mega. Amo você, meu irmão. Amo. Pense em um homem inteligente, gente. Ore por esse homem, viu? Edilton. Não chamo ele de Edilton, não, porque ele é mega driver de Jesus. Mas ore por esse homem. É um homem que eu creio que vai ser muito usado por Jesus nessa terra. Vamos orar. Vamos pedir a Deus a graça. Vamos voltar ao primeiro amor, irmãos. Vamos voltar a dar fruto.
Vamos voltar a colocar Deus como centro. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quer orar, homem de Deus? Quer orar? Eu quero orar. Presbítero João hoje tá cansado. Mas Deus abençoe. Vamos orar junto com a mamãe, tá? Papai do céu, abençoa aqueles que se arrependem de não ter tido fruto, mas terem orado, terem buscado muito antes de não se converter. Então, por favor, perdoa, abençoa cada pessoa da vitória, da bênção, abre a porta do trabalho, repreende a enfermidade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos. Amém, irmãos? Em continuação, vamos orar mais um pouco. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, eis aqui, meu Pai, o teu povo. Eis aqui os teus escolhidos. Meu Pai, a tua palavra diz que ninguém vem a Jesus se o Pai não trouxer. Meu Pai, eu creio que ninguém viria a essa live se o Pai não trouxesse. Meu Pai, eu não tenho nada para oferecer a quem quer que seja, mas o teu Espírito, ele tem. A tua palavra, ela é vida, meu Pai, que gera vida. Riva andaracé. E é por isso, meu Pai, nesta hora que eu quero profetizar, meu Pai, sobre a vida de cada crente que está aqui nessa live. Meu Deus, nos faz dar frutos, nos tira da inércia, nos tira da prostração espiritual. Meu Pai, o Senhor não nos chamou para viver prostrados, para viver murmurando, para viver reclamando. Meu Pai, o Senhor não nos chamou, meu Pai, para sermos terreno, meu Pai, pedregoso, para sermos aqueles que não aceitam a tribulação, que não aceitam a perseguição, mas aí sai da tua presença. Nós também não queremos ser, meu Pai, aquele terreno, meu Pai, espinhoso, que ama o mundo, tá na igreja, mas ainda ama, tem fascínio pelo mundo, tem fascínio pelas riquezas, ó Pai. Sufocando a palavra. Não, meu Pai, nós queremos ser como o apóstolo Paulo, como Pedro, nós queremos ser como Jó, nós queremos ser como esses homens que deram tudo de si, Senhor, pelo evangelho, esses homens bravos, esses homens que nos faz chorar, Senhor. Meu Pai, começa a levantar ministérios que estavam caídos, meu Pai, ministérios que Satanás estava derrubando, Senhor. Eu vejo o Senhor ressuscitando ministérios que estavam mortos. Meu Pai, visita a vida de Mega, meu Pai, agora. Meu Pai, eu creio que o Senhor tem uma obra, uma chamada, Senhor, sobre a vida dele. Meu Pai, ele, assim como eu, veio de um meio de vaidade. Veio de um meio de pessoas que só pensam muitas vezes em frivolidade. Mas, meu Pai, a tua palavra diz que o Senhor tira um povo no meio de um povo. A tua palavra diz, ó Pai querido, que o Senhor vai atrás daquela ovelha. E assim como o Senhor me tirou daquele meio e me trouxe para a tua presença. Eu creio, meu Pai, que assim o Senhor vai fazer sobre a vida dele. Eu vejo o anjo do Senhor visitando ele agora. Eu vejo o Senhor tirando ele do muro. Eu vejo ele tomando uma decisão sobre a sua vida. Eu vejo, meu Pai, pessoas sendo impactadas pelo seu testemunho. Eu vejo amigos sendo impactados pelo testemunho dele, meu Pai. Usa, meu Pai, a mente que o Senhor entregou a ele, a inteligência que o Senhor derramou sobre a vida dele. Usa tudo para a sua glória, Senhor. Usa tudo para o seu louvor, meu Pai. Meu Pai, vai visitando todo o povo da União da Chapada, vai visitando o povo de Açu, meu Pai, um povo fiel. Vai visitando, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, o Cabula. Vai visitando, meu Pai, a Cidade Nova. Vai visitando o povo de Pernambuco, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos um avivamento. Meu Pai, nós queremos um mover do Espírito. Meu Pai, nós queremos uma revelação da Tua glória. Nós queremos ver a Tua glória, Senhor. Ai, decanta na raçúria. Vai quebrando todo o impedimento, todo o embaraço, toda a palavra de abatimento, Senhor, que esse homem, essa mulher ouviu hoje, Senhor, que ouviu por esses dias. Senhor, corta a lança, quebra o laço, meu Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Bênção estar com vocês. Um prazer enorme. Que Deus abençoe. Quarta-feira, se você puder, marque esse compromisso aqui para nós estarmos aqui 7h30, meditando. Louvado seja Deus.
Amém? Guarda essas palavras, levanta o teu ministério, seja profeta, seja profetisa nessa geração. Deus conta contigo. Jesus não chamou você só para receber, Jesus quer te usar para dar. Jesus quer te usar para dar, para alimentar a multidão. A Bíblia diz que os discípulos, eles olharam para Jesus e disseram, Jesus, despede a multidão, que a multidão está com fome. E a gente só tem 5 pães e 2 peixes, não é isso? E a Bíblia diz que Jesus, ele diz, alimente vocês a multidão. Olha que mistério. Quando a gente pensa que a gente tem pouco, Jesus está dizendo, eu chamei você para alimentar a multidão com a minha palavra. Você tem uma palavra, irmãos. Você tem alimento. Você tem um antídoto. Você está vendo o coronavírus? Você tem antídoto para todo vírus. O antídoto para todo vírus é a palavra. Amém? Até aqui o Senhor me ajudou. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Em nome de Jesus. Um abraço.